Então eu vou deixar para o Vitor, eu vou terminar com pichação, mas eu vou falar um pouco mais sobre essa questão da cidade, a relação da cidade com a arte, né, que é uma área que eu venho trabalhando há algum tempo. A minha pesquisa no CNPq se chama Telas da Arte Urbana, onde eu percebo a relação entre da arte, não só na cidade material, mas no ciberespaço, né? Eu vejo essa inter-relação entre o que se apaga na cidade material e o que se eterniza, às vezes, no ciberespaço, né? Costurando com a dimensão do corpo e performance. Então, eu tenho, no primeiro momento, dediquei essa parte da pesquisa à pichação, embora antes já tenha trabalhado outras dimensões, e agora eu estou começando com os coletivos de arte, né, que eu já dialogo há algum tempo. Eu começo um pouquinho pensando com a Raquel Ronick, o que seria a cidade? Né? E eu uma vez ouvi ela dizendo assim, a cidade é o lugar do encontro. Se a gente pudesse resumir numa frase o que é a cidade é o lugar do encontro. Por quê? Porque o encontro ele se tece, ou em torno de uma cidade se constitui em torno de uma feira, de um templo, de um forte, né? E é isso que eu quero falar. Fortaleza, ela é uma cidade que nasce em torno do forte, né? E se a gente lê historiadores, a gente vai ver que Fortaleza, ela nasce de algum modo entre o signo da ideia de segurança, né? E acossada pelo medo. É uma cidade que ela já nasce, de certo modo, não diria segregada, mas com a ideia de classificar, dividir. Eu até brinco, porque teve um governo aqui chamado do Franco Rabelo, que o Foucault perde feio, porque o Franco Rabelo já fez toda a dimensão, já constituiu em Fortaleza todo um aspecto classificatório, disciplinador, normalizador, todo o aspecto da dimensão da docilização dos corpos, porque ele fez um levantamento em 1938, tentando saber quem era verdadeiro migrante, né, que chamava os retirantes, né, que nós chamávamos de retirantes, quem estava em Fortaleza perambulando pelas ruas porque eram vagabundos, quem eram desocupados, né? Quem eram os meninos, os menores, né, de rua. Então, naquela época foi criado o asilo de mendicidade, para que os velhos, as pessoas fossem para lá. Foram devolvidos vários migrantes para suas glebas nativas, né? E os vagabundos foram para a cadeia para adquirirem gosto pelo trabalho. Então, essa dimensão classificatória, ela nasce, ela está na história de Fortaleza, ela faz parte da nossa história. Eu ouvi a minha vida inteira dizendo assim, não vá para lugar tal, porque tem gentinha. Não sei se todo mundo tem esse palavreado horrível, né? Mas é uma cidade muito preocupada em classificar, segregar, dividir. A gente costumamos muitas vezes encontrar pessoas em lugares que se olham e se pensa assim, por que essa pessoa está aqui? Ela não deveria estar aqui. Eu coordenei a Rosa, teve lá há muitos anos, o projeto Enxame, que era uma experiência de arte com gangues e galeras e meninos que cumpriam a liberdade assistida, né, no Morro Santa Terezinha. E nós tivemos a experiência de ir para o museu, era a experiência do Lepar, nós tínhamos o Rodin e o Lepar com os meninos, e eles queriam vir de blusa do projeto. Eu digo, de jeito nenhum, não tem que ir de blusa do projeto, vocês vão do jeito que quiserem. E nós percorríamos toda a exposição e a sensação que eles tinham o tempo todo era que estavam, eu não senti tanto quanto eles, eu percebi, mas que muitas pessoas se perguntavam o que meninos da periferia, pobres, o que eles estavam fazendo vindo rodando. E depois nós fomos comer uma pizza que tinha aqui vizinho, e eles diziam, pelo amor de Deus, vamos embora desse lugar, que aqui é muito perigoso, né? O perigo era exatamente em relação à subjetividade de cada um, né? E aí pode passar. E aí, rapidamente, Calvino, né, porque a gente, quando pensamos em cidade, pensamos em argamassa material, pensamos em estrutura urbana, pensamos em funcionalidade, pensamos em uso, né? E essa cidade que se conta, né, não conta seu passado, mas como nas linhas das mãos, na sacada das janelas, nas bandeiras, riscada por arranhões, serradelas, entalhes, escoladuras, essa cidade muitas vezes emergiu para mim nas minhas experiências. A minha dissertação de mestrado
foi num bairro chamado Lagamar, que era uma experiência de séries com o padre Manfredo Oliveira. E eu observei que era a relação do Estado e dos movimentos. Muitas vezes o Estado chega lá e tratar aquele lugar como um lugar desorganizado, um lugar que precisaria ser ordenado, sendo que a comunidade, ela mesma tinha feito o esgoto, né? Ela mesma tinha constituído uma forma de entender o seu espaço, de dar beleza ao seu espaço. E eu percebia que esses detalhes, essa forma, é como se a forma de ver, ela não alcançasse a invisibilidade desses, como diz a Lucrécia Ferrari, dessas usanças, que é diferente de uso, né? Porque tem uma potência do estar fazendo, né? E aí, assim, quando eu fizer assim, eu passo. E também imaginar que eu gosto desse diálogo do Kublai Khan no Cidades Invisíveis, Cidades Invisíveis mesmo, Sete Propósitos do Poço Milenio é outro. Onde o Marcos Polo escreve uma ponte, ele escreve porque o Kublai Khan não sabia, não tinha ideia do seu domínio, né? E aí ele diz, por que falar das pedras? Né? Só o arco me interessa, né? O imperador diz, e o Polo responde, sem pedras o arco não existe. Então, vou tomar essa metáfora da pedra, né, para que a gente pense que quando Fortaleza, quando pensamos em Fortaleza, né, e é incrível como essa cidade, ela todo dia se esquece, né? É uma cidade que é como se, de certo modo, temos muitos focos de resistência, é uma cidade que fervilha, né? Que tem, o povo do interior diz assim, tem o Fivião, né? É uma cidade que as pessoas têm um negócio assim, mas de certo modo é uma cidade que também parece que apaga a sua memória o tempo todo. É estranho que de quando em vez um prédio é derrubado, de forma assim um prédio histórico, algo que deveria resistir, que está lá para contar uma história. Nós somos o único lugar que derrubamos aquele castelo que tinha na Santos Dumont, né? Não sei porque hoje é um centro de artesanato. No lugar que tinha um castelo, é um centro de artesanato, e em volta ficaram as casinhas, mas derrubaram o castelo. E aí derrubam árvores, derrubam tudo. É uma cidade que não conta. Né? Eu me lembro do Sérgio Monet dizendo uma vez, né, num livro sobre lembrança, que ele dizia assim, que é como se, falando com o Bacharach também, a memória ela é topográfica, ela precisa de lugar, ela não vive sem lugar, né? Não se tem memória nem lembrança sem que se faça um link com o espaço. Então Fortaleza, se nós pensarmos em Fortaleza, a gente, se a gente botar Fortaleza no Google, vai aparecer a cidade de maior homicídio, cidade disso. Essa história de Fortaleza é muito difícil de ser contada, de ser detectada. É preciso que você vá no livro do Sebastião Rogério, é preciso ler Cosaquiel da Silva, é preciso... Ela parece que inexiste, né? E aí, assim, o que faz existir Fortaleza, né? Eu passei muitos anos, eu tenho, assim, uma identidade A, uma B e uma C, né? Tipo, tu é pichador e aí... Eu passei um tempão fazendo pesquisa eleitoral, era uma coisa que eu fazia, comecei a fazer brincando, e depois estava fazendo essas pesquisas, e passei uns 20 anos. E sempre que eu pesquisava sobre Fortaleza, eu incluía uma questão. Em uma palavra, que era o que você acha da cidade de Fortaleza? E todas vinham no verbo passivo. Esburacada, esquecida, estragada. É como se... e eu comecei a pensar também, né, porque o Armando Silva diz que as cidades, e também o Walter Benjamin, tem uma aura, né, é imaginar que a cidade de Fortaleza, ela vem como se tivesse um atributo feminino, né. Eu passei um tempo pesquisando também a relação às campanhas políticas, e quando o Ciro Gomes sucede Maria Luísa, que foi a primeira prefeita de capital do Brasil, né, em 1985, se eu estou errada, e ele é o próximo candidato, né, e todo o marketing da campanha era realizado, e também da Luiziane veio depois o mesmo signo de marketing,
de tapar os buracos da cidade, né? É como se a ideia do buraco, né, que é uma metáfora forte, né? A mulher que deixa a cidade esburacada. Aí vinha Maria Luísa e seus dois maridos, aparecia, era como se fosse assim, enquanto está namorando, os buracos estão aparecendo. Então, há uma perspectiva da cidade de Fortaleza que é muito essa, né? Que é uma cidade que parece passiva. Ela é esquecida porque essa corporalidade de Fortaleza é como se ela não tivesse palavra, né? A palavra, essa palavra topográfica que vem do corpo, que vem do lugar, que vem dessa sinestesia, né? Dessa dimensão tátil, ela é muitas vezes silenciada, né? E aí eu também trabalhei um tempo com exploração sexual de crianças e adolescentes e fizemos 2 grandes pesquisas sobre exploração sexual e abuso sexual. E eu me lembro de uma menina que ela era agredida pelo pai constantemente. Eu acompanhei essa menina por um tempo e me lembrei que eu estava numa mesa com a Maria Rita Kell, num fórum social, apresentando um pouco dessa experiência. E ela construiu a mesma frase que a menina, quando ela chegou um dia, disse assim: eu não apanho, eu não suporto mais, eu não deixo mais. E a gente fez a pergunta: mas por que? Porque agora eu falo, né? Então esse agora eu falo, estou construindo uma dimensão de resistência que vem por uma palavra que realmente, palavra vinda da experiência, palavra para o corpo, palavra para o lugar, né? E aí, eu também estudei os poetas de Fortaleza. Os poetas de Fortaleza tem uma crônica poética onde Fortaleza aparece muito nessa dimensão feminina, né? E podemos passar. Eu comecei também há um tempo a pensar assim: o que tem Fortaleza? O que traz Fortaleza? O que existe em Fortaleza que constitui a sua potência? Como é que essa palavra ela é pronunciada? Como é que essa resistência se constitui? E aí encontrei, olha pessoal, estou apresentando aqui umas 4 experiências, 5, mas fiz uma pesquisa para a Prefeitura de Fortaleza, que era sobre o mapa cultural de Fortaleza, né? Essa pesquisa foi para a época do Magela. E a quantidade de grupo, estou me lembrando do Peter Palberbar, né, colocando exatamente a potência de vários grupos de periferia, que, por exemplo, um deles tem uma brigada poética que no saco do pão faz uma artimanha com padeiro, no saco do pão tem a poema. E aí eu começo a perceber essas iniciativas que traduzem essa palavra, constrói, costura como um transilim, como uma tapeçaria, essa palavra dentro do espaço, dentro da experiência, né? Então tem esse programa Fortaleza Interessante, que é o Bojoiô. Fortaleza é a única cidade, para quem é de fora, que vai ao sol, né? É verdade, é uma crônica que se passou um tempo sem chover na Praça do Ferreira, se reunia muita gente, era um lugar tipo o centro vital, né, de acontecimento, de troca, de encontro político. E aí um dia o sol sumiu, quando o sol voltou, se vai ao sol. E tem também o bode Oiô, que era um bode que vivia na cidade, no centro da cidade, todo mundo alimentava o bode, e o bode está lá no museu, empalhado. O bode é uma figura pública, né? Então, programa Fortaleza é um programa, vou passar rápido, né, que eu já estou ocupando um espaço, é um programa de caminhada por Fortaleza, pode passar, né? É feito de forma gratuita, gentil, assim, são vários grupos que são levados a palmilhar essa cidade a pé, né, a conhecer essa cidade que cada vez mais é acossada pelo medo, né, de não vai, tem gente que pega 2 quarteirões e pega um carro para comprar um pão em 2 quadras, né, e aí pode ir passando, são experiências, né, e tem um projeto Narrativas Possíveis. Esse projeto surge agora, o projeto, essa menina me orientando, a Alice Dott e o Alisson, né? Eles têm traduzido essas narrativas que existem, feito emergir, dando visibilidade a várias narrativas urbanas de Fortaleza, e eles mesmos têm realizado oficinas, né? Têm ganhado editais e fizeram já oficina lá no Farol,
oficina nos Cucas e oficina agora também nesse Setembro Amarelo, eles atuam, porque essa menina, ela também faz parte do Instituto Biodote, que é, que é um instituto de prevenção contra o suicídio de crianças e adolescentes. Então pode passar, tem uma experiência incrível, vocês podem procurar narrativas possíveis, né? E aí está aqui o Sarau, né? Sarau, eu acho que tem gente para falar melhor do Sarau do B1, que é um movimento, e tem vários saraus em Fortaleza. Eu estou trazendo o que é mais emblemático, é o pioneiro, né? Que é um sarau, um movimento independente, realizado, eu adoro essa história de poetas de lugar nenhum, né? Poetas de lugar nenhum, que acontece na período São Cristóvão, né? Nós depois podemos aprofundar um pouco mais no debate, porque nós temos aqui um participante ou dois do sarau? Só você. E aí, assim, aqui são imagens do sarau, né? E depois você pode no debate falar mais, a gente pode passar para o Serviloche. O Serviloche é ligado à professora Desimé. A professora Desimé é do ICA, do Instituto de Cultura e Arte, né? O Serviloche e tem o Cine Seduz. São várias experiências que acontecem, tem sarau cultural, tem Serviluz Mó Limpeza, cinema, projeção de cinema, que funciona na sede, né, agora esqueci, da sede do bairro mesmo, né? Da sede da associação do bairro, né? E que congrega vários professores, vários alunos da UFC, eu mesmo já fui lá várias vezes. O Farol, que teve toda uma polêmica, porque esse farol estava abandonado, esquecido, né? O farol como monumento histórico. Então, num festival concreto, que foi o primeiro, eu acho, o Arabe e o Rafael Lima Verde grafitam o farol. E começa uma polêmica na cidade, que era Lux Lacrimosa, o nome da intervenção urbana. Não saiu no jornal, mas o Uriel também, que de lá, fez parte também. Quem mais? Iona. E o Iona, né? O Uriel eu encontrei depois, inclusive, com o Rafael pintando aquela caixa d'água. E aí, isso foi uma polêmica na cidade, porque de quem é o patrimônio público, e aí o que acontece, né? O farol que estava apagado para a cidade como um todo, pela intervenção, passou a ser iluminado, porque no sentido de que não existia mais farol. Então, a intervenção ela reconstruiu o olhar da cidade sobre o farol, né, e o esquecimento, né, daquele lugar. Aí passou a ter reggae no farol, teve show do cidadão instigado, projeção. Então, o farol adquiriu, vamos dizer assim, uma vibratibilidade, como diz a Sueli Monique. E aí tem o Demetrio Túlio, eu estou falando de experiências diversas, tá certo? O Demetrio Túlio é um jornalista, que a coisa mais linda, porque ele faz um trabalho fotográfico, onde ele deixa ver a natureza, que tem lá o esquecimento das dunas, as próprias, como é que eu diria? Não é como se fosse assim, imaginar que está tudo se acabando, e ele mostra exatamente essa destruição de todos os recursos naturais, o esquecimento das espécies. Pode passar, ele aqui lixo zero no cocó, mostra o lixo, no chão do cocó, no mangue dos caranguejos subidos, a vida, morte e ressurgência. Se trabalha com o conceito de ressurgência. Esse conceito de ressurgência, ele aplica em diversas dimensões, né? Aqui ele está dizendo que a área das dunas do Parque Municipal do Sabiaguaba, que foi considerada pela Prefeitura uma área de preservação, 11 anos depois de sua criação, o Parque da Sabiaguaba não tem sede, não tem gestor, não tem grades, enfim, pode passar. Então, são vozes de potência, né? E aqui sou eu começo a criar um tipo de olhar sobre a cidade que eu chamei de estética do silêncio. O que significa isso? Significa que me interessa raspaduras de paredes, me interessa aquilo que de certo modo passa despercebido. Por exemplo, quando eu fiz essa pauta, pode baixar o amor? Esses caras olharam para mim porque pensavam que eu estava fotografando um poste, né? Então o que essa mulher quer com a gente, né? Então eu como se eu fosse um escafandrista, ou vamos dizer assim, não, alguém que pega diamante como as pessoas garimpeiro. É como se eu garimpasse a cidade, né?
E aí tinha um assim, nesse mesmo dia, isso aqui está lá no centro de artesanato, onde era o castelo, né, um lugar público, né, que tinha escrito, desculpa, eu vou falar assim, mas eu não trouxe aqui porque fiquei em dúvida, mas tinha assim, eu queria dar o cu e ser presa pela polícia. E eu achei incrível aquilo ali estar ali, eu publiquei, né, e aí eu recebi mestre de professora, como é que você publica essas coisas todas. E aí, assim, eu decidi também fazer minhas artes, né, muito mal mesmo, mas enfim, do outro lado desse muro tem um buraco, esse buraco que eu achei bonito, assim, que é como se fosse uma destruição que mostra o verde, que mostra vida. E aí eu fiz um lambe do outro lado, falando da estética do silêncio. Pode passar. E por fim, né, o picho, que eu acho que não existe nenhuma cidade, né, não se conhece nenhuma cidade que não se leia esse livro da cidade. E eu acho que a pichação, mais do que o grafite pode ter sido encomendado, pode ter sido... tem tempo para fazer. Para mim, assim, diz-me como picha a cidade que diz que resta. Assim, para mim, eu entro na cidade, fico arrepiada, porque eu fico... qual é a caligrafia, se é o tele reto, se é enrolado, se está no cantinho, se está como tem na Bahia com rabeta, que vai. Quer dizer, a cidade ela se constitui a partir dessa escritura, ela não ela se renova, ela se reescreve, ela mostra seu deslocamento, ela não é fixa, a cidade é algo que se movimenta e que se apaga um dia e se reescreve no outro dia. Isso não está em canto nenhum, não está em mapa nenhum, né? Então, eu qualquer dia posso ser atropelado, às vezes estou no carro e digo, para, que isso é fundamental. Aí posso ser roubado, enfim, ou às vezes estou a pé mesmo, aquele volta do Deus, né? Porque tem um bicho, não sei se o Grilo viu esse aí, não sei de quem é Grilo, mas Deus é o que Deus é mais. Então eu comecei também, a partir do Grilo, a pensar no picho também como picho, a relação entre picho e política. Escrevi um texto para a revista Vazantes, que é do ICA, exatamente tomando essa resistência do picho, e escrevi outro texto, que é o ruidoso silêncio da pichação, né, que está numa outra revista de Minas, que é pensando nesse silêncio. A gente discutiu muito isso, né? Quando eu digo ruidoso silêncio, é porque quase ninguém lê, né? É uma linguagem para enturmados. Para não enturmados parece poluição, ou, no mínimo, como diz André Briggs, que é um pesquisador italiano, ele diz assim, irrita, o picho irrita. Eu cheguei na casa do meu pai, meu filho, você está pesquisando o quê? O picho. Detesto aquilo, eu disse, está ótimo, eu atingi o objetivo, é esse mesmo. É irritar, você está irritado com o picho, pois o picho irrita mesmo, né? Então aqui eu também vejo essa costura, né, que se chama no mundo das artes urbanas, entre picho, entre grito urbano, Vitor Valência, eu fico uma puta, aí vem essa menina, né? Aí aqui, né? Aí, por exemplo, isso aqui é numa avenida Imperador. Eu estava lá, eu ia para uma discussão do PSOL, e aí para, a cidade é um livro escrito por nós, é da PAM, né? Psicopatas e algo mais. É PNA. É porque eu não entendo tudo, né? Pichando nas alturas. Então, assim, eu criei o Instagram, Fortaleza Picha. Pensava que era um pichador, mas esse Instagram é um lugar de pesquisa, onde todos os pichadores mandam por inbox, coloco o meu, publico o meu, não sei o que, eu também publico. Isso cria polêmica, isso é uma forma de pesquisa extremamente interessante, porque, como diz Tingold, é uma rede de redes, né? Então pode passar. E agora, eu achei esse bicho dedicado ao bicho, estou feliz. Mas para aí, para aí, Vitor. É um membro da RR, Renascidos Arte Rebelde, que é não sei como é que se chama, a família é muito feia, eu acho. Mas é a CRIO, né, do Vitor, a galera. E isso está vizinho onde eu trabalho, na UFC, né? E aí pode passar, né? Eu achei incrível, eu acho que é como se fosse uma intervenção, tá lá na beira-mar, eu tinha ido caminhar na beira-mar, não, tipo assim, achei massa, se a pessoa pegar essa boneca, botar vizinho um bicho, esse muro aqui com grade, né? Aquele hotel é um lugar que
que destruíram todo na esquina, que era um hotel, não sei se são nada, lembra? Se foi, enfim, lá, que é significativo, porque as coisas são derrubadas, são destruídas. E aí, assim, entra também toda a dimensão do picho político, que a gente vem discutindo muito e vem publicando nessa perspectiva, né? Isso aqui foi no tempo da COP, isso começa com pancada, que é muito massa, o Arthur, o Vitor, a se surgir mesmo e a pensar como o picho pode agregar o elemento político, né? E me lembro bem que eu perguntava assim, como é? Picha... Não, a gente primeiro tá com o nome, né? De primeiro a gente... Aí se der tempo a gente volta a frase, né? Então é diferente, o objetivo não é a frase, o objetivo é deixar o nome claro. Então violento é o Estado, FIFA é máfia, tem também o fim da PM, que eu acho que eu não consegui botar, e tem o picho monumental do Vitor, não sei nem se ele vai dizer se ele vai apresentar, que eu amo, que é Isso é uma Empresa, Deus é Mais, na Igreja Universal, na Avenida da Universidade, né? E, por fim, o picho monumental, que é do Vitor, né? Que foi da Faculdade de Direito, né? Não sei como ele conseguiu essa proeza, que é escrito Faculdade de Direito dos Playboys, né? Direito para quem? RAR, Renascidos Arte Rebelde. E por fim, pode passar. Isso foi o Vitor que me levou a ver, vizinho de eu trabalho, eu nunca tinha visto, confesso. Aqui tem escrito no meio, vai e vem na trilha, ou seja, você não sabe como a pessoa conseguiu, que corpo é esse que o Vitor vai falar. Eu não vou falar sobre a questão do corpo, você fala tão bem, mas que a ideia de quem picha a cidade é o corpo. É um escrito cuja tinta é essa adrenalina corporal, né? O corpo não está separado, não é só uma marca. O Vitor vai falar disso, que eu disse aqui, parafraseando o Vitor, você fica imaginando o percurso do corpo. Você não pensa só no que foi escrito, né? Então, Vem na Trilha é algo assim que desafia o que pode o corpo. É o que pode o corpo, né? Que foram tantos encontros nietzschianos. E aí, por fim, né? Eu diria, para terminar mesmo, que esses ensaios, essa estética do silêncio, essa garimpagem, essa leitura amorosa da cidade, estou pensando no Roland Barthes, fragmentos de discurso amoroso, né? Essa busca não é uma busca de decifração, assim, eu não tenho mais aquela ideia, né? A gente rompeu com a ideia da representação, ainda bem, né? Assim, a gente não quer representar, não quer entender o que as coisas querem dizer. A gente quer perceber como elas ocupam espaço, como elas falam, como elas se constituem enquanto acontecimento, como diz Deleuze. Não é enquanto o que ela é o que ela faz acontecer, o que ela faz afetar, não é? Então, deixar-se visitar, eu estou pensando pelo desmedido das imagens, né, como diz de Huberman, imaginar que aquilo, o que vemos, o que nos olha, né? Não sei se vocês pouco acompanham essa obra do Abivar, porque, né, imaginar também que a imagem ela é pensante, que a imagem ela não é só para ser vista, ela está na gente, a imagem ela nos convoca não a pensar, mas ela cria uma relação sinestésica ou digamos assim, uma coisa louca, quântica. Mas é algo que nos ultrapassa, né? Nos ultrapassa. E reativando o corpo, né? Assim como Xamãs, eu estou pensando aqui na obra do José Gil, né? Da Metamorfose do Corpo, que é uma das obras muito lindas que José Gil via muito nos nossos encontros, né? Como Xamãs modernos. O xamã, dizia o José Gil, que ele é que ele é um transdutor de signos, né? Porque o xamã, ele sente o que o outro sente, a loucura que o outro sente, e ele transcodifica esse signo da loucura em outros signos, né? Então nós somos xamãs modernos, né? Porque a gente faz esses trânsitos. E é o lugar de também reverter fronteiras, né? Essas fronteiras, essas divisões. E pensar que, como disse Paul Valéry, mais profundo é a pele, né? A pele da cidade, a nossa pele. E que a ideia urbana, termina dizendo, se misture, ou a ideia de mistura é fundamental, aos nossos corpos,
e possamos voltar assim a caminhar de mãos dadas, porque ninguém solta a mão de ninguém, nem a própria mão. Lamentavelmente não hegemônicos, né? Eu fiquei pensando nisso um pouco, assim, todas essas experiências assim, que agora estavam mostrando pra gente, como ainda a nossa percepção de Fortaleza ainda normalmente está associada àquelas pesquisas que estavam falando, né? De estrago, buracos, violência, desigualdade, né? E eu acho que é inevitável. Bom, pensando assim como começar essa conversa, essa fala, assim, vai ser mais um compartilhamento de processos, assim, com vocês, um pouco menos referenciado, né? E eu, com 19 anos, eu acho, eu entrei na Universidade de Ciências Sociais, né? E eu lembro no primeiro semestre tinha uma cadeira do Gerson Júnior, eu acho, né? Antropólogo, assim, cara que eu super admiro, e aí ele começando a contar do processo dele, Águas, alguma coisa no processo de estudo com os Tremembés, e ele falando, e ele colocando, né, que tinha que partir o antropólogo começava a contar a história dele a partir da vida dele, né, da vivência dele, necessariamente ele tinha que começar a partir dali. E aí eu acho que aquilo talvez foi uma das influências que mais mexeu comigo, e eu olhava assim para a universidade, né, no primeiro semestre eu pensava assim, cara, eu tenho começado a minha vida, o que eu tenho para contar aqui, né? Estou eu aqui com 19 anos, vivência nada, o que eu posso contar? Anos letivos, né, vivência e o que eu vou fazer? Abandonei, né? Como é que eu vou falar da sociedade sem ter vivenciado, né? Como é que eu vou... Abandonei no primeiro semestre sem fazer nenhuma cadeira. E passei uns 3 anos viajando e tentando buscar isso, né? Tu sabe, pô, tô lá estudando categoria trabalho, né? Tipo assim, como assim, um trabalho? Não sei o que é isso, não sei como é essa relação patrão-empregado. Tudo, nada disso fazer sentido pra mim, né? E eu precisei sair. E aí nesse processo começou, na verdade, um grande estudo, assim, o que eu vejo hoje como estudo, né? E que eu comecei a me investigar, né, nos meus processos, comecei a sair de casa, buscar trabalhar, buscar a refletir realmente sobre as necessidades, né, dentro de distante da família, e fui para as praias, trabalhar de garçom, de guia, etc. E aí nesse processo eu acabei pegando um caminho que me trouxe novamente para um estudo assim, mais próximo da academia, que era um trabalho cooperativo, coletivo, etc. E que me trouxe para a arte, me trouxe para a permacultura, para discussões do meio ambiente, para o trabalho coletivo, etc. E aí no meio desse processo, né, para voltar para o que a gente estava conversando, eu me encontro com o Arthur Pancada G, e ele estava, né, instigado, pichando muito, e eu já fazia 10 anos que eu não pichava, né, eu tinha incorporado já o discurso normativo, assim, de, tá bom, cresci, passou essa fase, né, vamos voltar, vamos ser gente agora, vamos trabalhar e vamos ser a coisa de menino. E ele já tinha deixado de perceber, né, os muros, não olhava mais para os nomes, não identificava mais as pessoas que estavam pichando, não sabia mais, aquilo não me chamava. E aí o Arthur trouxe e tal, e assim, alguma coisa mexia comigo na problematização, de vez em quando eu via o nome de algum amigo antigo, ou pessoas que começavam a pichar antes de mim. E aí o Arthur trouxe, e foi em 2013 isso, no período daquela pichação que agora mostrou dele, e eu comecei a me motivar, e aí de repente numa festa eu voltei novamente a pichar, bora, mas sei o que, aí mexi um nome, né? E aí foi quando eu retornei, aquela experiência, aquela performance, né? Como eu coloco, né? Ela tomou conta de mim novamente, né? Ela serviu como gatilho, né? De certa forma, né? Para aquela adicção, né? A gente, como enquanto pichador, a gente fala, você perguntar para muitos, por que tu picha? Cara, eu não sei lá, tá na veia, né? Então,
meio que tem uma certa dicção, né? O cara não tem um vocabulário, às vezes nem tem uma reflexão tão grande sobre aquilo ali, mas ele entende aquilo como uma necessidade, uma vontade de fazer aquilo. E de certa forma isso vale, mesmo com qualquer discurso ou investigação, mas essa fala também vale para mim. E aí eu fui retomar, a pichação me engoliu novamente, de certa forma, né? E aí eu imaginava que depois de todo esse processo, né, de alguns estudos, leituras, reflexões, trabalho coletivo, etc., eu não podia mais enxergar a pichação como eu enxergava antigamente, né, como um menino de 12 anos que se deixou engolir por um jogo que não entendia muito o que era aquilo, né, o que era. Eu nem pensava nessas perguntas que eu vou fazer aqui para vocês agora, mas eu não fazia, né? Tipo, o que é isso? Para que é isso? Não, simplesmente eu vi determinadas pessoas demarcando as cidades, existia um certo desenvolvimento estético daquele carimbo, né? Cada um desenvolvia o seu carimbo e saía demarcando a cidade. E eu comecei a sentir aquele jogo, eu não ficava me perguntando muito, não sei o que sobre isso. Simplesmente eu percebi que existia uma construção social diferente, eu vi alternativa, que hoje eu vou colocar nesses termos, né? Antes eu não falava dessa forma, mas existia uma construção de um prestígio ali, em cima de quantidade de nomes, em cima da estética dos nomes, em cima da dificuldade de onde os nomes eram colocados, em cima do proceder, né? Como a gente fala, como a pessoa se comporta em determinados ambientes coletivos, em cima das histórias que aconteciam e que na Rádio Cipó, né, que a gente chama no boca a boca, as pessoas ficavam sabendo, né? E aí eu fui engolido por isso novamente, né? E aí eu comecei a pensar, a fazer reflexões, né, sobre aquilo, né? Já existia, claro, para mim uma coisa, a pichação, mesmo... Existe uma conversa assim, muito quando a gente vai conversar com o senso comum sobre isso, aí algumas pessoas falam, eu falo assim, eu faço pichação, tu faz aqueles grafites, né, coloridos e tal. Não, eu faço pichação, isso aí não é pichação, né, grafite não é pichação. E aí eu fazia isso, eu falava isso para as pessoas tinham estranhamento e tal, e em outras circunstâncias, eu tenho a questão das frases também, mas aquilo é protesto, né? E existia sempre algo como se o protesto, ou aquilo que fosse esteticamente mais agradável, fosse algo superior, ou melhor, ou aquilo fosse arte, pichação, não era, não sei o quê. Algumas discussões nessa perspectiva. E nessa retomada eu comecei a me debruçar sobre essas questões, né? Por que a gente faz isso, né? Questões que eu não fazia com 12 anos. Por que a gente faz isso? Por que a gente é chamado ou se sente estimulado a fazer isso? Por que isso é tão prazeroso? Por que uma pessoa policial, advogado, sociólogo, psicólogo, por que é filósofo, jornalista, por que essas pessoas, depois de um processo de formação, com orientação acadêmica, mestres, né, etc., por que essas pessoas ainda se sentem tão estimuladas ou chamadas a pichar, né? Por que aquilo ainda interessa muito ainda? Então, assim, e aí as respostas que eu fui tendo, na verdade, eram mais meios de caminho, né? Respostas para mim, né? Então, assim, para mim, isso, eu comecei a juntar as coisas, né? Uma coisa que o fato de a gente estar aqui se admitindo como pichador, né? Na hora que a gente vai passar o mini currículo, a gente bota que é pichador, você tem que ter isso faz parte da trajetória. Hoje a gente compreende dessa forma, mas a gente sabe que para a grande maioria das pessoas isso ainda não existe. Mas o entendimento que a gente compartilha, né, não só aqui com vocês, né, a maioria acadêmicos, mas também com o universo da pichação, não dispomos de duas vidas, né? Se por um momento a gente
brinca disso, de ter várias vidas, né? Seja, sei lá, num fetiche amoroso, seja brincando de super-herói, né? Que de noite é uma coisa, de manhã é outra, mas de fato nascemos e morremos, e até onde compreendemos, assim, fisicamente, biologicamente, essa é a vida que temos, mesmo que podemos abstrair e ter várias vidas. E esse entendimento de não ter duas vidas é o que eu tento incorporar hoje. Foi o que eu peguei nesse processo, né? Eu digo que eu fiquei adulto para me debruçar sobre a minha juventude, né? Não para calar o adolescente que eu fui, né? Problemático, né? Mas para compreender por quê, né? Se não por uma ausência familiar, né? Não tive esse problema. Mas tive sim muitos questionamentos durante a minha juventude, e em vários momentos fui enquadrado como um rebelde sem causa, né? Em vários momentos, né? E hoje eu me lembro sobre isso, né? Porque que surge algo assim tão sem discurso, né, na juventude? Por que isso é algo tão comum, né? Por que Fortaleza é uma cidade que é tão expoente disso, né, em diferentes classes sociais, né, e permite que a gente constate uma cidade, na verdade, com uma história construída de forma totalmente diferente, assim, ou pelo menos esteticamente, aparentemente diferente, mesmo com essa impressão, e eu vou falar, com a impressão de que é um número pequeno que faz isso, porque na verdade não é um número tão pequeno, né? Assim, a gente não tem pesquisas oficiais sobre pichação, mas se você pegar o maior canal que a gente tem, grupo de Facebook, a gente tem cerca de 7.000 pessoas de Fortaleza, né? Então, assim, Fortaleza é um expoente nacional, talvez mundial, de pichação, né? E a gente tem isso. Do ponto de vista sociológico, é um fenômeno social, né? É um fato social, né? A gente tem uma sociedade que está, mesmo já me parece que começa a haver um exercício, uma tentativa de compreender, de aproximação desses grupos, mas ainda não temos um poder público que pense sobre isso. E aí não na perspectiva de legalização, né, como se deu o processo com o muralismo, né, com o grafite. Se a gente pensar o grafite na essência ele surge como uma pichação. Né, o grafite em Pompeia, né, manifestações avessas ao poder estabelecido, né, Império Romano e a Grécia, né? Acho que é Roma, né? Pompeia, me situa, Roma. Mas na época fazia parte do Império Romano, na época, né? Na época fazia parte. E as origens do grafite remetem a isso. As origens do próprio grafite nova-iorquino nos anos 70, 60, início do movimento hip hop, eles remetem à mesma prática, de forma inclusive mais semelhante do que ao picho na época da ditadura, aqui, né, no regime militar. Então, que era o TAC 183. Em Nova York, nos anos 70, a gente tinha TAC 183, tinha um outro também que eu não vou lembrar o nome agora, mas o principal expoente era o TAC 183. E ele fazia basicamente o que a gente... Era o número da casa dele. Exato, ele pegou o número da casa dele, o apelido, TAC, né? E ele saiu demarcando aquilo na cidade, fazendo esse carimbo, e ele até hoje ele é um referencial quando vai se discutir a origem, né, do grafite nova-iorquino, quando vai se pegar ensaios fotográficos do início. O que se vê nos metrôs nova-iorquinos era algo esteticamente muito semelhante ao que a gente tem hoje como pichação, né? Muito semelhante, inclusive a nossa pichação hoje é muito mais que é considerado feio, vandalismo, etc., ela é muito mais rebuscada e esteticamente elaborada do que o grafite nova-iorquino nas suas origens, né? Então, a partir
compreensões, né, a gente vê que o grafite, na verdade, ele se tornou esse muralismo, né, quem trabalha, ou grafite fine art, né, como alguns chamam, né, e é uma outra perspectiva, né, não tem mais aquela perspectiva da afrontação, né, institucional, né, da propriedade. Às vezes tem uma perspectiva do manifesto e tal, mas ela se colocou num lugar que caminha junto com a instituição, né? Caminha junto com as instituições, caminha junto com o Estado. E a pichação, ela nem está e ela nem quer. Talvez o grafite tenha sido, assim, nesse nosso ponto de vista, o grafite é importante para muita coisa, o muralismo também é importante para muita coisa, mas nessa discussão, para a pichação, ele é importante para saber o que nós não queremos ser. Qual é o lugar que nós não queremos ocupar. Nós não queremos projeto de pichação na edital para fazer. Não. Se isso acontece, se esses espaços são ocupados, se a gente começa a construir obras para ocupar esses espaços, então a gente começa tendo que dizer: isso não é pichação. Né? E isso não é só uma referência, que inclusive na verdade eu me deparei com uma referência depois, que tem tudo a ver, né, que é do Magritte, eu acho, né? Isso não é um cachimbo, né? Magritte, né? Que na verdade é a mesma coisa e não é. Na verdade a gente se deparou isso, eu e o Ramon Salles, né, o Vendas, quando a gente elaborou o grande projeto Cidade e Mídia, né? Esse projeto ele propõe o quê? A gente compreender a cidade como uma grande mídia que é ocupada por comunicações, por uma visualidade construída com base nas relações de propriedade e de legitimação, né, do Estado, onde quem tem pode. Né? Se eu tenho uma propriedade, eu posso fazer um outdoor botando o que eu quiser. Né? Então, se eu tenho o poder do Estado, eu posso chegar e utilizar os equipamentos do Estado para comunicar o que eu quero. Se eu tenho o poder do Estado, eu posso chegar e dizer o que é para ser tombado, o que não é. Dentro dessa realidade de ocupação da cidade, um expoente da ocupação ilegal, né, não é só esse, mas um expoente, né, é a pichação. E aí a gente pensa esse projeto Cidade e Mídia problematizando isso e falando o seguinte: bom, se a pichação ela não é legitimada, se ela não é reconhecida dentro dos meios oficiais, formais, etc., então vamos propor o seguinte: vamos fazer obras de arte, né, reconhecidas dentro das diversas linguagens, e todas essas obras nós vamos dizer: isso não é pichação. Né, mas nós vamos beber profundamente na cultura da pichação, nós vamos pegar a estética da pichação, nós vamos meter nosso nome lá no quadro, vamos emoldurar, vamos fazer projeções, vamos fazer performance, vamos fazer tudo aquilo que está reconhecido, baseado nessa cultura, e para problematizar isso, né, problematizar onde começa e onde termina essa arte, né, onde a cultura é aquilo que é compreendido dentro do escopo da política cultural. Né, é isso que a gente vai estabelecer. A arte está compreendida dentro das linguagens artísticas que estão propostas, né, e compreendidas, né, dentro das políticas culturais, e a gente vem trazendo isso. Esse movimento também, ele é um movimento que ele é para fora do universo, que a gente traz esse movimento para fora do universo da pichação, quando a gente faz esse projeto, quando a gente senta aqui para conversar, quando a gente colabora com pesquisas, com formações, né, quando a gente utiliza formações em outras linguagens artísticas voltadas para que bebem na pichação, né, mas ele é uma problemática interna também, né, porque dentro da pichação a gente tem várias pessoas que têm esse entendimento de arte como o belo, né? Como arte, não, grafite é arte, mas pichação não é arte. Vários pichadores dizem isso para si mesmos, né? Entendem dessa forma. E para além de querer dizer, não, cara, isso é arte, ou isso não é arte, né? Existe, para mim é arte, eu que faço arte, outras artes, eu entendo pichação como arte. O meu entendimento, né? Para mim ela faz parte de
do meu contexto, né? Ela é parte da minha performance, né? E de tudo que eu componho. Mas essas problematizações para dentro do movimento, elas também são interessantes. A gente costuma fazer essa problematização com os vários pichadores. E outra questão é a questão do manifesto, né? De pensar o público. Essa coisa que agora eu estava colocando, fazemos pichação de nós para nós mesmos. Mesmo que ontem conversando comigo, percebendo que outras pessoas que nem então, talvez nunca nem tenham tido acesso a um pichador, a pessoa chega e olha, eu conheço esse nome, já vi, cara, esse nome é massa. E ela tem uma interação hoje em dia já com isso, né? Talvez pela internet ou talvez simplesmente pelos muros, né? A pessoa começa a olhar e caramba, olha esse lugar que essa pessoa pegou. E aí começa a pessoa mesmo a construir uma narrativa a partir do que ela tá, do rastro que o outro deixou para que ela construa a narrativa, né? Então tem várias perspectivas, várias mais problemáticas e discussões em aberto para isso. E assim, para encerrar a fala e abrir, que eu acho que eu já estou passando do tempo também, o sentido aqui não é formalizar, não é, na verdade estamos aqui como fazedores de arte, de política cultural, de cultura, né, de audiovisual, etc. E interessa para a gente conversar sobre isso porque minimamente, se nosso interesse não é criar leis para permitir a pichação, e não é esse o nosso interesse, mas é sim nosso interesse que as pessoas olhem uma coisa que parece óbvia, parece absurdo, mas que as pessoas olhem e vejam a gente como gente, né? Porque quando você olha para mim aqui falando com o microfone, conversando sobre uma determinada linguagem, fazendo algumas referências e me reconhece como gente, isso ok, isso tá fácil. Agora quando você pega com um cara semi-analfabeto, negro, favelado, traficante e reconhecer esse cara como gente, é bem mais difícil, né? Então esse esforço eu acho que é válido, né? De ocupar esses espaços para falar isso, assim, de que esse movimento ele surge realmente sem discurso, sem preparação, sem planejamento, mas que ele é sim uma voz, seja lá o que essa voz esteja buscando dizer, mas uma voz da desigualdade. Eu acho que é proporcional a forma como a gente ocupa a cidade, a quantidade de pichação, a intensidade, o nível de dificuldade de invasão de propriedade, de prédios, etc., de alturas, escaladas, etc., que nós temos aqui em Fortaleza, eu acredito que tem uma relação direta com o nível absurdo de desigualdade que a gente tem. E na pior das hipóteses, assim, uma coisa que todo pichador reproduz, mas que eu acredito que tem uma consciência muito forte, uma frase que eu acho que foi o Mano Brown que jogou pra gente, tipo, somos um fruto, somos a praga que o seu sistema criou, né? E eu acho que é isso. Obrigado.